Nesse vídeo aqui, gente, eu quero conversar com vocês a respeito de uma resposta de ansiedade específica, né? E ela é muito prevalente, especialmente na ansiedade social, tá? Qual resposta? É uma resposta fisiológica, né, que a gente chama de tremor, tudo bem? A motivação, né, de eu estar gravando esse vídeo aqui é basicamente duas. Quais? Primeiro que, como eu coloquei, né, é uma resposta extremamente prevalente, né, extremamente comum em pessoas socialmente ansiosas ou ansiosas de uma forma geral. Tudo bem? E uma segunda motivação é que há um tempo atrás eu estava atendendo uma cliente que ela estava manifestando uma resposta de tremor, tá? Em algumas regiões específicas do corpo, tá? Em que eu vou me concentrar aqui nessas respostas específicas de tremor, tudo bem? A gente vai ver ao longo do vídeo que talvez a palavra tremor não seja a mais apropriada para o tipo de sintoma que eu vou estar discutindo com vocês aqui. Por quê? Se a gente for pegar a definição, né, do termo, né, de tremor, tá? É uma resposta do organismo, tá, automática, involuntária, diante de uma situação de medo, né, ou de um estímulo de medo. Tudo bem? Então, a gente sente, a gente treme, né, diante de situações de medo. Então, vocês já devem ter ouvido aquela expressão popular, né? A pessoa está tremendo de medo. Tá ok? Por outro lado, a gente tem uma outra situação que envolve aí um componente mais, digamos assim, mais físico, que é uma resposta de tremor diante de temperaturas muito baixas, né? Então, quando está muito frio, você pode tremer de frio, tá ok? Agora, a forma como a resposta se manifesta é a mesma, tudo bem? A função, né, a função não, o gatilho é diferente. Então, o tremer de frio e o tremer de medo, tá? Ele é a mesma coisa. A expressão desse tremor é a mesma. Os gatilhos são diferentes, né? Em uma situação eu tenho um gatilho que é o frio, a temperatura baixa, e a outra situação eu tenho um gatilho que é um estímulo fóbico, um estímulo de medo e coisas do gênero. Tudo bem? Bom, segundo a literatura da ansiedade social, o tremor é uma das respostas fisiológicas mais comuns nesses indivíduos. Tudo bem? Principalmente o tremor em duas regiões do corpo. Quais? Tremor nas mãos, né? E tremor na voz. Né? Quando a pessoa está falando em público, por exemplo, a voz fica meio embargada, fica meio trêmula. Tudo bem? Situações em que a pessoa tem um tremor nas mãos, por exemplo, é comum. Também em situações de falar em público, né? Então, às vezes, a pessoa está ali em pé, ou sentada, que seja, fazendo uma apresentação oral. Tá? E aí, vamos supor que ela esteja segurando uma folha ou um microfone. É comum a gente encontrar tremores na mão de indivíduos socialmente ansiosos nesse tipo de situação. Então, às vezes, a pessoa está com o microfone e a mão está tremendo, dessa maneira aqui, que eu estou demonstrando, ou então, às vezes, ela está com uma folha de papel na mão
e o tremor está acontecendo de maneira automática, ali, de maneira involuntária, como eu coloquei no início do vídeo. Tudo bem? Essa situação específica, pessoal, de falar em público e a pessoa ter o tremor, é justamente uma situação de medo, né? Ou de ansiedade. A pessoa ela pode ter um tremor mais generalizado, tá? No sentido dela ter outras regiões do corpo, ou literalmente o corpo inteiro, ela sentir uma sensação de tremor, né? Digamos assim, um tremor interno, nesse tipo de condição de medo, tá, ok? Ou medo ou ansiedade. Tá? Agora, eu queria me concentrar aqui num tipo de resposta de tremor específica, que aí entra a questão que eu estou querendo colocar aqui para vocês, que talvez o termo tremor não seja o mais apropriado. Por quê? Eu já tive clientes, isso já aconteceu comigo também, acredito que com a maioria de vocês isso já deve ter acontecido, vocês já devem ter sentido esse tipo de sintoma que eu vou colocar agora. É como se fosse um espasmo, né, muscular, em que a pessoa sente em determinada região do corpo. Né? Qual é a região mais comum desse tipo de tremor barra espasmo? Aqui eu vou usar os dois termos aqui de forma equivalente, tremor barra espasmo. A região mais comum que esse tipo de coisa costuma acontecer é a região da pálpebra, nos olhos. Né? Eu já dei uma pesquisada aqui no próprio YouTube, tem uma série de vídeos aqui de profissionais de saúde, né, falando a respeito do tremor, né, do tremor nas pálpebras dos olhos. Tá? O que a gente encontra, né, a respeito de gatilhos que vão disparar esse tremor nas pálpebras? Normalmente, pessoal, esse tremor nas pálpebras, ele tem uma duração limitada, então ele pode durar ali 3, 4 dias, uma semana, e depois ele some, tá? De forma natural. Tudo bem? E normalmente ele vem associado a condições de estresse. Tudo bem? Mas aqui eu quero chamar a atenção que se você é uma pessoa ansiosa, né, e particularmente socialmente ansiosa, essa resposta de tremor que você tem na pálpebra, depois eu vou citar outras regiões do corpo que isso também acontece, tudo bem? Esse tremor na pálpebra, ele pode estar associado à ansiedade social. Por quê? Quando você tem que enfrentar, né, quando você tem que se expor a uma situação social, seja uma situação de desempenho, né, falar em público, dar uma palestra, seja uma situação de interação social, né, então, encontrar alguém novo, uma situação de paquera, interações informais na academia ou na faculdade, coisas do gênero, você pode manifestar esse tremor nas pálpebras. Repara, é comum, a maioria dos casos, né, pessoal, quando a pessoa está manifestando esse sintoma, ela está vivenciando algum momento de estresse na vida. Ou ela está muito sobrecarregada de trabalho, ela está com muitos compromissos, a vida pessoal dela está turbulenta, enfim. Ela está vivendo alguma situação de estresse, tá? E esse estresse ele vai se expressar através de alguns sintomas físicos. Tudo bem? E um desses sintomas físicos é esse espasmo, esse tremor nas pálpebras. Tudo bem? Agora, a pessoa ela pode não estar vivenciando qualquer situação de estresse de vida e ainda assim apresentar esses tremores. Tá? Agora, como 99,999% da população passa por situações de estresse ou são estressados, eu já ouvi quase todas as pessoas com quem eu converso já relataram que tem esse tremor nas pálpebras. Inclusive, se você que está assistindo agora já sentiu
esse tremor aqui nas pálpebras, né? Que é uma coisa extremamente incômoda, diga-se de passagem. Eu já tive isso, né? Foi inclusive até recentemente, se não me engano foi ano passado, ano retrasado, eu estava tendo um tremor nas pálpebras que estava constante, ele chegou a durar semanas, se não me engano aí cerca de 2 meses, eu estava até começando a ficar meio preocupado na época, né? Mas ele depois foi sumindo gradativamente e não foi nada demais assim, tá? Então assim, pessoal, eu já tive tanto clientes quanto pessoas do meu convívio, todos relatando que já sentiram esse tipo de tremor em algum momento da vida, porque a vida, ela, digamos assim, ela está totalmente vinculada ao estresse do dia a dia. Estresse de trabalho, estresse nos relacionamentos, estresse na vida pessoal, estresse na família e por aí vai. Tudo bem? Bom, tem algumas outras regiões do corpo que eu também já tive contato de pessoas relatando esse tipo de tremor específico que é semelhante a um espasmo. Então, por exemplo, nessa região aqui da mandíbula, tá? Às vezes você pode também ter um espasmo disso aqui ficar, digamos assim, pulsando, né? Um tremor aqui, nessa parte do rosto aqui também. Uma outra região comum de ter esse espasmo ou esse tremor é a região do pescoço aqui. Então você pode ter um espasmo, né, um tremor aqui nessa região do pescoço. Tudo bem? Bom, eu acho que os aspectos principais aqui desses sintomas eu descrevi para vocês aqui. E aí vocês podem estar me perguntando agora, né? Tá, tudo bem. Eu estou com esses sintomas aqui, isso está me incomodando muito, isso está até prejudicando as minhas relações sociais. Como é que eu faço para lidar com isso? A resposta que a maioria das pessoas tem em relação a qualquer tipo de desconforto subjetivo, né, é querer se livrar daquilo ali. Então você pode demandar alguma coisa do tipo assim, eu quero me livrar desse tremor, eu não quero mais sentir isso. E aí eu entro com a ACT. Por quê? ACT, para quem não sabe, tá, pessoal? Terapia de aceitação e compromisso, né? Porque já está comprovado cientificamente, através das pesquisas em terapia de aceitação e compromisso, em teoria das molduras relacionais e coisas do gênero, né, que as tentativas de controlar os eventos subjetivos são, além de ineficazes, elas aumentam a intensidade e a frequência desses eventos que você está tentando controlar. Tudo bem? Eu gosto muito da metáfora do cabo de guerra, né, em que é como se você estivesse travando uma batalha num cabo de guerra e você está sozinho na ponta do cabo e do outro lado do cabo tem todos os seus sintomas, os seus sofrimentos ali puxando a corda. Tá? E aí você tenta brigar contra eles. De que maneira? Puxando a corda cada vez mais forte. Tá? Só que os seus sintomas, digamos assim, eles são muito mais fortes do que você, né? No sentido de que quanto mais você vai puxar a corda contra eles, mais forte eles vão puxar de lá. Quanto mais forte eles puxam de lá, você pensa, bom, eu tenho que acompanhar isso aqui, então eu vou puxar mais forte para vencer essa guerra. E aí você puxa mais forte. Só que quanto mais forte você puxa, você vai notando que mais forte eles puxam de lá. Tudo bem? Até que chega um ponto que você fica exausto, você gastou muita energia nessa luta e começa finalmente a se dar conta que é uma luta em vão, né? Que é uma luta que não vai ter como você sair vencedor dessa luta. Então o que seria mais
mais apropriado você fazer? Né? Tentar continuar essa luta, tentando puxar cada vez mais forte, ou simplesmente você soltar a corda? Deixar as coisas fluírem, fluxo natural dos eventos subjetivos. E conversar com esses eventos subjetivos. Né? Então, pessoal, a questão de como vocês lidam com esse tremor é muito no sentido de soltar a corda. Tá? Isso implica vamos dizer assim, uma disposição em aceitar, em acolher esses eventos subjetivos, por mais desconfortáveis que eles possam ser. Né? E ainda assim, na presença desses eventos indesejáveis, vocês atuarem na vida, fazerem aquilo que é importante para vocês, que é valorizado por vocês, mesmo na presença de eventos subjetivos indesejáveis, como é o caso do tremor que a gente está colocando aqui. Tudo bem? Agora, isso é uma intervenção psicológica. Tá? Do ponto de vista da medicação, eu sugiro também que vocês deem uma olhada na questão da medicação se o sintoma está muito persistente. Porque normalmente, pessoal, esse tipo de espasmo ou de tremor na pálpebra ou em outras regiões, ele tem como eu falei ao longo do vídeo aqui, ele tem um prazo limitado. Mas se ele está muito persistente, sei lá, você já está há meses com isso, está tendo todos os dias, isso está te incomodando muito, você pode recorrer à questão da medicação e aí seria o âmbito do psiquiatra. Né? Você consulta um psiquiatra, relata o sintoma para ele, ele vai avaliar o caso e prescrever alguma medicação para isso. Na minha experiência clínica, já tive clientes com melhora desse tipo de sintoma específico por meio de medicação. Tá? E as intervenções psicológicas também produziram resultados efetivos no manejo desse tipo de sintoma. Tá bom? Então eu acho que é isso, pessoal. Novamente, ressaltando, se vocês já tiveram esse sintoma, escreva para mim aqui nos comentários se vocês já experimentaram esse tipo de sintoma e como é que vocês lidaram com isso. Tudo bem? E um recado, eu estava até me esquecendo, né? Um recado aqui, pessoal, que eu vou começar a passar aqui em todos os vídeos agora do canal é o seguinte. A gente já está aí com pré-inscrições abertas para o curso aqui do projeto. Tá? É um curso que se chama Timidez e Ansiedade Social, o que é e como lidar. É um curso completo, composto aí de 4 aulas, com uma carga horária total aí de 8 horas, incluindo material didático, slides e curso completo. Tá? Teórico, mas principalmente prático, para você que quer lidar de uma maneira efetiva, baseada nas estratégias científicas para lidar com a ansiedade social e a timidez. Tá? Então, se você tem interesse em estar participando desse curso, ele vai acontecer em setembro, né? Você já pode deixar o seu e-mail de contato aqui ou entrar em contato comigo pelas redes sociais aí do projeto. Tudo bem? É um curso aberto, tá? É para o público geral, não é só para profissionais ou estudantes de psicologia. Então, qualquer pessoa que tenha interesse pelo assunto ou que sofra de sintomas de ansiedade social, o curso vai ser extremamente benéfico para vocês. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você achou útil, não esquece de deixar um like aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, a gente está crescendo aí a passos de formiga, como sempre, né? Como eu gosto de dizer aqui, mas a gente vai aos pouquinhos aí construindo o terreno. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.